E aí, aqui a gente tá em mais um diário gravado, diário que é diário e também é gravado, dessa vez para fazer algo diferente ou igual como eu sempre faço, que é falar de coisas que eu gosto. Dessa vez eu vou falar dos meus 5 livros favoritos que eu li em 2024. Eu não li nenhum livro que saiu em 2024, o que talvez seja ruim, mas esse ano eu me superei na quantidade de livros lidos, então já é um avanço, já é algum lugar, melhor do que nada. E aí, os meus 5 livros favoritos, eu vou falar sobre eles. Não vou falar exatamente por uma ordem de preferência ou de lançamento, sei lá. Eu só compilei eles aqui em uma data, em uma ordem, mas eu deixei, acho que talvez o meu favorito por último. Então, bom, também não tem livros muito recentes. O mais recente que eu li esse ano foi A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, que é de 2022. Aqui está a minha cola, com informações importantes para eu relatar. Menos no livro que eu mais gostei, que eu só escrevi a data de lançamento dele, porque eu acho que eu lembro de algumas informações. Assim eu explano. A luz é horrível desse quarto. Eu preciso de uma lâmpada nova? Preciso. Mas enfim. Começando aqui no Conto de Aia, da Margaret Atwood. É um livro de 1985. Pelo que eu entendi, eu não sou um grande conhecedor dos livros dela, nem nada do tipo, por enquanto. Ela também faz poemas, tem alguns quadrinhos mais recentes, dois, se eu não me engano. Mas pelo que eu entendi, essa é a época que ela estava com o maior número de publicações de destaque. O Conto de Aia ganhou o prêmio Arthur C. Clarke, né, o prêmio da literatura de ficção científica, né? E, bom, Conto de Aia eu me interessei bastante dele porque eu adoro ficção científica e conteúdos distópicos, que seria talvez o caso do Conto de Aia, mas para a própria autora, vocês estão ouvindo o vento bater aqui na janela, perdão, é para imersão, quando chegar nos livros góticos, beleza? É, eu vou me perder muito, vou fazer barulhos, perdão a quem está assistindo isso. Então eu gosto bastante desse tipo de literatura distópica, mas nas palavras da própria autora, ela diz que é mais uma. Não é ficção científica, é mais para especulação ficcional. E nas palavras dela, tudo que tem no livro alguém já fez na história da humanidade, então não tem nenhuma grande novidade, tirando o fato de que tudo que acontece lá é ficção porque está dentro daquela história. Então, o Conto de Aia vai falar sobre essa distopia que restringe as mulheres e elas são tratadas como propriedades para reproduzir, porque aparentemente tem algum problema, não fica claro se realmente existe, se a coisa desse novo governo fascista, né, alguns problemas para a humanidade reproduzir. Coisa que me lembrou bastante Filhos da Esperança, mas aqui já é uma outra tangente aqui de coisas distópicas. E também é um livro, Filhos da Esperança, né? Não é só o filme, eu estava me referindo ao filme. E o que mais me chama a atenção do livro, acho que é realmente que ele não se classifica como uma ficção científica. Eu acho que ele claramente é bem inspirado em 1984, do George Orwell, só que ele não vai tanto para a parte da ficção, de explicar praticamente a estrutura do governo, apesar de ter isso no Conto da Aia, mas não é o foco. O foco é a Aya protagonista. Você vai entender como aconteceu aquele regime, como as mulheres foram sendo restritas, como elas passaram a ser algum tipo de propriedade bizarra, e isso tem níveis. Então você vai ter essas subordinadas que servem para reproduzir, pessoas de poder, vão ter as aias das classes mais baixas e vão ter as tias, que são as responsáveis por doutrinar e ensinar as aias, tanto do clero mais baixo quanto do mais alto, e essas aias realmente têm essa função de reproduzir, acaba gerando situações bizarras de ritualística, de tradição imposta, onde nesse momento, né, como um governo fascista está no momento de destruir o pensamento antigo para instituir o novo, né,
A história se passa nos Estados Unidos, aparentemente, né? Tem um nome que agora eu não vou me lembrar, mas é um nome bem curioso. Bem curioso. Fiquem aí, pesquisem aí, quando vocês lerem, vocês descobrem o nome que eu acho curioso. E basicamente eu me perdi no meu raciocínio. E bom, o que acontece de interessante basicamente é isso. Eu tava falando tudo aquilo para chegar. O foco é a protagonista. Você vai entender a dor dela, a solidão dela, o isolamento que aquilo causa, o alienação do regime dela para servir aquela família de um coronel que tem um cargo alto no governo. E você vê que aquilo basicamente é uma grande encenação, pulando para uma parte que tá mais pro final do livro. Aquilo, as pessoas no poder continuam vivendo a mesma vida de sempre. Tem uma pregação, né, que discute sobre o feminismo, o livro discute sobre o feminismo bastante. A mãe da protagonista era uma ativista engajada e ele discute também, acho que esses pensamentos da resistência em menor dose do que da instituição do fascismo. A instituição do fascismo está ali na alienação, palavra difícil, mas a parte da resistência está ali, como essas gerações diferentes. Isso é muito importante. Pelo menos acho isso importante no livro, como as gerações vão reagir a insubordinação e a tentativa de resistência. A mãe da protagonista tinha certos preconceitos que ela não tem, e a mãe dela passou por dificuldades que ela nunca passou e que ela começou a passar depois dessa instituição, desse regime fascista de Gilead, se eu não me engano, que é o nome, eu não vou lembrar. Faz tempo que eu li a maioria desses livros aqui, dos meus favoritos, então a minha memória vai me trair durante este vídeo conversa aqui, quem tiver saco de assistir, enfim. E o que me chama a atenção, como é um dos melhores, o que me chama a atenção, o porquê que eu gostei tanto desse livro é a linguagem, como a autora consegue colocar com uma prosa muito criativa, poética, por assim dizer, os sentimentos que essa protagonista sente de isolamento, afastamento da família dela, que é da filha e do marido dela, que são pessoas importantes para ela, e que isso vai acabar gerando um sentimento de solidão muito grande nela, que aí vai sendo discutido durante o livro, eu acho que onde coloca ela nos maiores dilemas dela. Também tem toda uma discussão narrativa dentro do livro que é posta no final. O final do livro eu não procurei interpretações na internet, coisa do tipo, mas ele tá ali pra, basicamente, acho que ele destrói o livro inteiro e eu não consigo classificar se isso é uma coisa boa ou não, porque todo esse relato da Aya, toda a experiência conjunta que você teve com ela é destruída nesse relato, falando que não se sabe se é um documento verdadeiro, se é um documento falso. É um tipo de palestra na Europa, longe dos Estados Unidos, e parece que aquele regime caiu do jeito que eu me recordo, que é posto lá, basicamente por conta dessa questão das pessoas no poder continuarem sendo gananciosas e querendo viver do mesmo jeito, né? Essa questão do mesmo jeito que tem toda a pregação moral da mulher, né? Tem alguns flashbacks que falam sobre revistas com conteúdo impróprio e coisas do tipo, sendo que os generais não acreditam em nada, as pessoas no poder não acreditam em nada do que eles estão instituindo de restrição para as mulheres de credo ou coisa do tipo. Eles só eles só quiseram por poder, sadismo talvez. Também tem essa questão de natalidade, né, que é colocado. E eu perdi o raciocínio, mas a escrita do livro é incrível. Ele é narrado a partir da Aya, então toda a experiência sensorial dela de isolamento, loucura. Loucura não tem muito, um pouco de paranoia, porque ela não sabe em quem ela confia e tudo que ela tem para se distrair talvez seja o passado, as memórias dela, que é o que ela acaba contando pra gente. E eu não tô com um livro aqui, eu tô com alguns outros livros aqui para mostrar para vocês, mas tem
muitos pedaços fascinantes. Eu comecei a falar sobre o final do livro, que eu não sei dizer se ele destrói, se ele constrói, se ele reflete, trazendo essa perspectiva de fora da narrativa, que coloca você em uma palestra acadêmica discutindo: será que é um documento histórico, será que é um documento narrativo, não tem vestígios dessa área, e colocando tudo isso, eu não sei colocar na ponta do lápis e decidir, cara, o pra onde isso me leva? Eu não consegui decidir. Aí aqui nesse meu caderno que eu peguei, eu tenho algumas citações do livro que eu escrevi aqui, que eu gosto bastante. Tem essas partes no livro que são os capítulos noite. Basicamente são capítulos onde ela vai estar mais isolada e ela vai estar segura, de certa forma, porque é hora de dormir. E são os momentos que o livro, no começo pelo menos, ele mais entra nessa loucura. Acho que, com, lendo aqui um pedaço, acho que vai dar para entender o que me chama tanta atenção. Ela fala: gostaria de acreditar que isso é uma história que estou contando. Preciso acreditar nisso. Aquelas que conseguem acreditar que essas histórias são apenas histórias têm chances melhores. Se for uma história que estou contando, então tenho controle sobre o final. Então haverá um final para a história e a vida real virá depois dele. Poderei recomeçar onde interrompi. Então tem essa questão metanarrativa, talvez, de você não saber muito bem com o que você está lidando. Ou se é mais uma questão da perspectiva dela, né? Se é sobre, eu estou vivendo aqui e o que eu tenho que eu estou vivendo, eu espero que eu consiga me enganar e depois desse período horrível que eu estou vivendo, tenha vida. O que ela queria, no caso, era ver a filha dela, ou saber mais sobre o marido dela. E bom, fica a recomendação, livro incrível. Agora vamos para o próximo. Homens ao Sol, do Kanafani. É árabe, então Kanafani, não sei se é assim que fala, não vou tentar. É uma novela de 1963. O Ghassan, ele é conhecido principalmente por essa novela e pelo ativismo político dele. Essa novela ele escreveu em 1963, época que ele estava se afiliando a alguns jornais, ele começou a trabalhar com alguns jornais e revistas de divulgação política. Eu falei que ele é um ativista político, mas eu não falei de onde que ele é. O que é importante, que me chamou muito a atenção de ler esse livro justamente no ano de 2024, que ele é um autor palestino que cresceu com toda a questão do totalitarismo de Israel. Inclusive ele foi morto em... Cadê a data? Data. Não anotei a data da morte dele, mas acho que era no 72 ou 73. Ele foi morto pelo serviço secreto israelense, até pelo envolvimento dele com a Frente Popular para a Libertação da Palestina, que ele acabou sendo um cofundador, e os jornais que ele trabalhava muito eram de divulgação social e contra o regime de Israel. E aí Homens ao Sol justamente vai trazer de um jeito narrativo muito interessante essa questão da desocupação da terra, dessas pessoas desesperançadas e que são postas em condições horríveis pelo regime israelense. Na história você vai ter esses palestinos que estão vivendo no Iraque, tendo no Kuwait uma esperança de uma vida melhor, tanto para ganhar dinheiro ou para emigrar e mandar dinheiro para a família no Iraque, e tem toda essa questão. O objetivo dos personagens do livro, que vão sendo apresentados a pouco, eu estou falando de livro, mas é uma novela bem curta, bem fácil de ler, bem rápida. Também tem uma prosa fantástica assim na imersão sensorial, muita questão do calor do deserto, né? Que acaba sendo sufocante. É sufocante de ler o livro, eu acho que sufocante é uma palavra-chave para o final do livro. É... E aí essas pessoas
tem no Quad como essa grande miragem deles, onde tudo vai ser melhor, e o objetivo de todos esses três personagens são unidos por uma coisa específica. Imigrar ilegalmente para o Kuwait, passar pela fronteira, talvez andar pelo deserto. Tem alguns contrabandistas que vão ajudar nesse percurso, mas eles acabam arranjando outra solução. Por ser uma novela e ser curto, eu não vou falar exatamente o final, mas os três personagens principais, os que querem ir pro Kuwait, eles são um cara mais velho, assim, de meia idade, e ele é com quem a gente começa o livro. Ele é tipo um cara que, pô, a vida tá passando, eu tô velho, eu tenho esposa, filho, eu moro desse jeito, nessa casa com outra família, não tenho dinheiro pra comprar comida. E aí ele fala, pô, todo mundo vai pro Kuwait pra fazer alguma coisa, trabalhar e tal, e por que que eu não vou? E tem uma citação que me lembra a música Pink Floyd, do Pink Floyd, a música Time, que é, ele fala, 10 anos se passaram e eu continuo no mesmo lugar, que é uma coisa interessante de se pensar, né? Apesar da situação dessas pessoas, talvez alguns sentimentos delas, talvez não, os sentimentos delas são universais, né? E eu parei de falar do autor, né? Eu começo a falar, me atrapalho completamente. É interessante que ele começou a trabalhar com. Ele começou a estudar a parte de literatura, ele trabalhava ensinando, né? Até que ele acabou imigrando não anotei para onde ele migrou, mas ele mudou de lugar e ele começou a se envolver com essa produção jornalística mesmo, mais como editor. Talvez pela formação dele, né? Ele estudou literatura, ensinou artes para crianças refugiadas e tal. Acho que talvez isso tenha aproximado ele a ser editor de jornal. E aqui é onde, cara, o autor, acho que você não precisa saber de tudo isso para se interessar pelo livro, só vim saber depois, mas eu acho que a obra dele fala por si só. A questão da terra, a questão de não ter esse lugar raiz onde a pessoa vai se identificar culturalmente, né? Eu acho que essa é a maior mensagem do livro. E a ganância do homem, principalmente. Não das pessoas que querem mudar para ter uma vida melhor, mas de quem pode se aproveitar delas, por questões egoístas. Você vai ter pinceladas sobre guerra, sobre envolvimento político, sobre idealismo, como talvez esse idealismo pode acabar morrendo com o tempo, né? Coisa que tem no Conto de Aia, que eu acho que eu falei brevemente, né? Sobre como o idealismo pode funcionar, né? Você vai ter essa resistência juvenil que não vai durar muito tempo. E eu menciono o Conto de Aia porque lá tem, né, as pessoas que resistem contra essa ditadura, só que você vai ser sempre esmagado pelo sistema, pelo menos as pessoas que estão sendo coagidas. E esse livro do Gassan, apesar dele ser bonito em muitas partes, ele é um livro terrivelmente triste, com um final para além do triste. Eu, quando eu acabei de ler esse livro, cara, eu falei, essa novela, essa é a vida real, sabe? É o que aquelas pessoas tinham de expectativa de vida e é onde a vida delas era onde o deserto levou aquelas pessoas. E, bom, fica aí a segunda recomendação, Homens ao Sol, do Ghassan Kanafani. Ele também tem outras novelas que eu tô bem ansioso para ler, mas que eu ainda não fui atrás. E agora, meu terceiro livro favorito que eu li este ano, da grande Emily Brontë, livro gótico de 1847, Morro dos Ventos Vivantes. Único livro dela. Ela também publicou poesia antes do Morro dos Ventos Vivantes. Ela era uma pessoa relativamente tímida, ou com alguns problemas com a escrita dela, talvez pelo que se sabe da biografia dela, mas não que ela não fosse confiante. Ela aparentava ser uma pessoa bem confiante, bem decidida, tanto pelo livro dela você consegue perceber essa decisão dela. Ela foi criada com
o livro tá aqui, com as irmãs dela. Elas eram órfãs e foram criadas pela tia. Aqui tá a edição da Pinguim, O Morro dos Ventos Uivantes. O nome em inglês é interessante também, que é Wuthering Heights, Wuthering, que é essa questão do uivo e heights, altura, né? É o morro dos ventos uivantes, que é justamente essa ideia bem gótica clássica, essa casa de pedra antiga em um morro alto, com um vale, muita vegetação em volta, né? Os urzais descritos aqui, essa ambientação meio inglesa, bem melancólica, né? Da vinda do inverno, do outono, essa coisa que a gente não tem muito de referencial aqui no Brasil, mas acaba sendo uma forma narrativa bem interessante para colocar a passagem do tempo e mesmo você pensar como a vida daquelas pessoas era pesada, né? E aqui você tem a Emily Brontë, que ela só tem esse livro, né? Eu vou pegar aqui o nome da irmã dela, que é a Charlotte. Ela tem um outro livro muito conhecido, que me falha a memória aqui, qual que é? E, bom, Emily morreu muito nova de tuberculose. Esse livro ela publicou sobre um pseudônimo. E do que se trata o livro? Basicamente você vai ter essa propriedade, Wuthering Heights, que durante a narrativa vai ser cobiça de um personagem, o grande Heathcliff, que é um menino cigano adotado pela família dessa casa de Wuthering Heights, e ele vai crescendo com os filhos, ele se apaixona pela Catherine Earnshaw, né? O cara que adota ela é o Earnshaw. Desculpa pelo meu inglês britânico, né? Mas aqui é mais ou menos inglês australiano, diferenciado. E eu não lembro dos detalhes especificamente, tá sendo difícil. Mas basicamente o livro vai tratar sobre esse romance do Heathcliff e da Catherine. E você imagina que ele é um romance gótico, né? Bebe justamente da fonte do romantismo, esses personagens trágicos que sofrem por amor, o amor impossível de ser realizado, eles não podem ficar juntos. E o Heathcliff é um cara raivoso, ele é descrito como um animal muitas vezes, um pouco pela descendência dele. Eu acho isso interessante, apesar e o livro tem consciência de que ele está colocando a Emily, acho que ela tem uma consciência de que ela está colocando o estereótipo em cima dele por ser cigano. Eu acho que essa não é nenhuma definição étnica justa, eu só estou falando como tá no livro. E ela tem noção porque os personagens que adotam ele, eles são descritos como pessoas más, pessoas rancorosas e meio racistas, talvez preconceituosas. E mesmo assim tem esse problema, né, do cara que é da etnia diferente, ele é tratado como um ser irracional, bruto. Ele é muito maldoso, Heathcliff, né? Ele é uma pessoa boa, mas a criação dele com o pai da Catherine acaba sendo horrível. Ele acaba sendo moldado nessa pessoa fria, intransigente, e ele acaba criando esse grande plano de vingança para roubar a propriedade do pai da Catherine, já que a Catherine acaba casando com um dos vizinhos lá, que são os Linton. E daqui a pouco eu volto para os Linton. Mas o que é tão interessante no livro? Um cara começa. A narrativa dele é bem interessante, é bem fluida, apesar de que eu acho que é muito melodramático em alguns momentos, mas faz parte do tipo de literatura que esse livro acaba sendo influenciado por e que ele acaba sendo em si, né? Esse melodrama não tem tanto a questão gótica do sobrenatural como algo que vai ser muito recorrente na narrativa. É importante no começo, é importante no final. Tirando isso, ele vai seguir como um livro de romance, esse amor impossível. O que é interessante no Morro dos Ventos Uivantes? A narrativa é espelhada. Não vai acabar no Earnshaw, no Heathcliff e na Catherine.
a Catherine vai ter uma filha idêntica a ela, né? Então tem toda essa questão de espelhamento da narrativa. Enquanto o Heathcliff e a Catherine, eles se amam muito, eles nunca conseguem ficar juntos, tal, por problemas de personalidade dos dois, tanto da Catherine quanto do Heathcliff, ele sendo esse cara maldoso e rancoroso, e ela, essa pessoa que preferiu ir para um casamento mais seguro, por talvez pressão do pai dela, mas muito porque na cabeça dela ela queria casar com esse cara que era mais rico para ela ter essa segurança, e ela acaba sendo muito desgostosa pela insegurança dela. Então tem esses personagens sofridos, ela passa dias na cama e ela acaba tendo delírios enquanto é casada com o Linton. O Linton, o marido dela, é tido como um cara meio frágil, assim. É um cara muito bonito, ele é descrito como um cara muito bonito, mas ele é meio frágil, né? Ele não equipara com o Heathcliff ou com... Essa raiva do Heathcliff não é só raiva e frustração, né? Ele também é uma pessoa muito boa lá no fundo, apesar dele fazer coisas horríveis e questionáveis, né? Um personagem com complexidades, assim como todos os outros personagens. Tem alguns personagens que são recorrentes. Agora eu vou falar como começa a trama, mais ou menos. O Heathcliff é dono da propriedade, o pai da Catherine já é passado. E aí ele tá alugando a casa dos Linton, porque ele também acabou sendo dono da casa dos Linton, porque ele realmente é uma víbora. E aí chega esse cara de Londres, não importa, esse cara não é muito importante. E ele chega lá porque ele vai alugar a casa e acabam recebendo ele muito mal quando ele vai na casa do Heathcliff. E ele passa uma noite em um quarto que a empregada colocou ele, que era um antigo quarto da Catherine. A Catherine nessa altura já tá morta, ela acabou ficando muito doente e morreu. E ele acaba tendo. Ele lê os diários da Catherine e do Heathcliff, coisa que eles escreviam quando eles eram crianças e quando eles eram postos de castigo. E aí fantasmas assombram ele à noite, ele tem um sonho intranquilo e tal, e o Heathcliff não sabia que ele estava nesse quarto. O Heathcliff acorda com esse hóspede dele gritando, e ele entra no quarto e ele fica aos prantos lá no quarto. O Heathcliff, nessa altura da história, que é um dos pontos mais distantes, né? Ele já tá mais perto da morte dele, ó, spoiler aí pra vocês. E aí esse morador vai lá pra casa que ele alugou, que era a antiga casa dos Lintons, e ele começa a conversar com a empregada que viveu tudo, né? A empregada começa a contar tudo pra ele. Então a história basicamente algumas interjeições narrativas desse cara falando: Ah, que belo dia, não sei o que, estou na cama, estava doente, estou melhor, vou partir. E o grosso do livro mesmo é o que a empregada tá narrando para ele. O que é um estilo de narrativa bem interessante, considerando que tem a questão pessoal da empregada, isso nunca se perde, mas acaba sendo mais um narrador observador, assim, em boa parte do tempo. Opa, tinha dado um bug aqui, eu acho, não sei. E, bom, a empregada basicamente é um narrador observador. E o que me fascina muito no livro, apesar esse melodrama eu não gosto muito, mas o começo dele é fascinante, do horror gótico, da assombração desse visitante, e o final também, que acaba basicamente com a morte do Heathcliff. Então ele não conseguiu realizar esse amor com a Catherine, ele morre e ele é enterrado junto com ela. E aí o final do livro, spoiler, dá a entender que eles realizam o desejo deles de ficarem vivos no além-túmulo. E os filhos da Catherine e do Heathcliff, eles acabam ficando juntos. Eles têm toda a parte deles na história, que eu não vou lembrar exatamente, que é difícil de contar também, porque tem irmão do fulano, irmão do cicrano. Parece uma novela da Globo, só que interessante. E, bom, os filhos da Catherine e do Heathcliff ficam juntos porque eles se apaixonam. Eles realizam, né, esse sonho, esse desejo dos ancestrais deles, né?
E os ancestrais também realizam do próprio os genitores, o Radcliffe e a Catherine, acabam realizando isso do jeito deles no além-vida. Então, é basicamente isso. A história tem um pouco de agonia existencial que é típica dos romances góticos. Se você já leu Drácula, as pessoas passam a maior parte do livro na cama sofrendo de depressão e de esqueci a palavra, mas de que elas não conseguem se movimentar, de tão tristes que elas são. Isso vem até na morte do Heathcliff, que tem no final do livro, que tem componentes sobrenaturais, aí volta, mas também tem muito dessa questão, talvez, da depressão, tem muito da loucura. O pai da Catherine, o Earnshaw, ele é um cara completamente maluco, que ele bate no filho dele. A Catherine tem um irmão, né? Tem um irmão de criação, assim, também, que é um cara que trabalha por lá, que acaba sendo muito maltratado e tal. Então, tudo que eu contei aqui, como eu disse, parece uma grande novela da Globo. Eu acho um livro muito interessante justamente como ele trabalha esses espelhos narrativos. É de uma competência narrativa da Emily Brontë impressionante. Pela idade dela, por ser o único livro que ela escreveu, é um livro muito denso. Assim, mesmo que parece que eu estou depreciando, falando que parece uma novela da Globo, ele é um livro muito, muito interessante. E essas são minhas impressões deste livro. E agora nós vamos para outro livro. Opa, galera. O Conto de Aia eu não tinha para mostrar para vocês, mas o Homens ao Sol tava aqui, ó. É um livro bem curtinho. A fonte não foi marcar a página voando. Não é muito grande, assim, é bem fluido de se ler. Eu demorei acho que uns 3 dias para ler porque eu fui bem devagar lendo. Mas se você quiser sentar de uma vez, eu acho que você se prepara para você ficar nessa história que ela é bem densa. O Morro dos Ventos Vivantes também é um pouco mais desafiador de ler porque justamente esse melodrama acabava me cansando muito. E agora eu vou para o outro livro, já foram 3. Eu só não tinha o Conto de Aia aqui porque eu não encontrei onde está. Aqui, mais coisas góticas, algo que eu gosto bastante. O Rei de Amarelo, que é edição da Dark Side. Eu detesto esses livros capa duras, cheios de corzinha e sei lá o que. Parece coisa de pessoas iletradas que. Ai, nossa, que livro bonito, vou deixar ele na estante. Isso daqui é um livro de verdade, tá vendo? Capa mole, fica tudo esquisito, torto, o papel parece que vai rasgar se você virar a página. Isso daqui é um livro. Isso daqui é um produto. Bom, socialismo. Vamos lá voltar pro Rei de Amarelo, do Robert Chambers. Bom, Rei de Amarelo é um livro que tem impacto na cultura pop ou na literatura também, porque o Rei de Amarelo foi uma grande influência pro grande racista que todos gostam, o HP Lovecraft, e alguma deidade dele lá inspirada no Rei de Amarelo, então o Rei de Amarelo acaba sendo impactante pro horror cósmico. Eu não deixo claro que eu não apoio o racismo do HP Lovecraft. Inclusive ele escreve mal, na maior parte das vezes. Nada tão interessante quanto o Robert Chambers. Mas, bom, ele é um autor complexo, no meu ver, de se tratar. Tipo, um cara super esquisito. Tudo bem ser esquisito. Olha pra mim, ó, olha o cara que tá falando. Mas ele é esquisito em outros quesitos. Ele era um cara atrasado, acho que pro próprio tempo dele, talvez. Mas a literatura dele até que é interessante, que é um fruto justamente do desconforto dele com as outras pessoas e com ele mesmo. Então a literatura dele é interessante, é interessante. Não é lixo completo. E, enfim, Robert Chambers, Rei de Amarelo. O que me levou a ler esse livro foi True Detective, que eles usam essa ideia do Rei de Amarelo bem pincelada, não tem muito a ver talvez com o que é trabalhado no livro, mais ou menos. Talvez, eu acho que isso seja genial do True Detective, que é entender a história O Rei de Amarelo. Porque a sinopse não retrata o que é a obra, pelo menos eu tive esse grande
essa grande quebra de expectativa. A obra é descrita, a sinopse dela é descrita que existe essa peça do Rei de Amarelo, e essa peça liga todos os contos e os poemas que tem aqui em uma narrativa, que ninguém nunca disse que é uma narrativa unificada, mas você pensa, pô, acho que essa peça vai ser discutida de alguma forma, em alguma instância. Não, ela não é discutida. O livro do Rei de Amarelo existe e ele vai aparecer com grande intensidade, baixa intensidade nas histórias. E a primeira história do Rei de Amarelo, acho que aqui tá mais ligada com essa mitologia de horror cósmico, e ela é uma história muito interessante, cara. Uma puta história, porque ela tem essa questão cósmica do personagem paranoico, de que ele acha que ele é o escolhido para representar essa deidade do Rei de Amarelo. Ele tem umas vestes que ele coloca. A descrição para mim é muito esquisita, muito ritualística, uma parada de meio de drag, assim. Eu vou me vestir pra sentir o poder do Rei de Amarelo. Ele tem todo um relacionamento esquisito com as pessoas. Mas antes de eu entrar mais na primeira história, só falar que o Rei de Amarelo eu vejo muito da narrativa gótica aqui nesse livro, que fica longe, acho que, do que colocam como horror cósmico. Eu colocaria mais próximo do horror gótico. Também me parece muito pulp, de certa forma. Tem uma história que envolve viagem no tempo, tem uma história que envolve guerra, tem uma história que envolve artistas que descobrem uma fórmula mágica para fazer esculturas instantâneas. E, cara, eu acho que no mais também trabalha muito a questão da arte. A arte está sempre presente. Esses artistas decadentes, que é o interessante do Rei de Amarelo, que retrata muito o tipo de literatura que ele é, que era essa literatura de capa amarela, que era tida ali no final do século XVIII. Tudo isso aqui está descrito no, na introdução desse livro. Essas edições são muito interessantes também, tem umas artes bacanas, né? Não é só um produto, não é mesmo? Até que tem conteúdo. E eu vou ler aqui ao vivo, na cara de vocês, cara. Sabe por quê? Porque eu esqueci o nome do autor que eu quero falar, cara. É, é um autor que tá na primeira história. Que ele aí também é bem conhecido, obviamente. Vamos ver se eu encontro o nome dele. Vamos ver se eu encontro o nome dele. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Bom, não encontrei. Mas vamos lá, eu vou folhear mais um livro. E, assim, tem muito a ver com um período histórico. A questão do amarelo, a decadência escrita e faz parte do movimento literário. Na época, o autor ele estava, na verdade, estudando na França, na Europa, assim, então você vai ter a influência dessa vida boêmia acadêmica em algumas histórias também, né? Vai ter esses diversos tipos de artistas. E Oscar Wilde. O Oscar Wilde está aqui no livro. Ele é só como o Sr. Wilde. E tem todas as polêmicas em volta do Oscar Wilde do País das Maravilhas, né? E ele parece como uma espécie de autor modelo aqui, talvez para o Robert Chambers, para retratar um pouco dessa decadência e da loucura, né? Que os problemas do Oscar Wilde e do protagonista dessa primeira história. E o que é fascinante dela? Tipo um conto de ficção científica distópico. Ó, novamente a distopia entrando em voga. O que acontece? Ali onde a história se passa, acho que ela é tipo 1920, alguma coisa assim. Ela se passa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos inauguraram câmaras de suicídio, certo? Então,
você tem essa discussão, talvez, da sociedade decadente, de o governo dá a opção para as pessoas se matarem com assistência do governo. E enquanto isso você tem esse cara que ele tem o livro do Rei de Amarelo, a peça Amaldiçoada, eu acho que eu não mencionei isso, para você que não sabe. A peça do Rei de Amarelo é como se fosse um livro, né? Uma peça amaldiçoada que as pessoas vão ler, elas vão ficar loucas e muitos dos personagens daqui vão estar lendo isso vai influenciar a história deles. E alguns personagens de algum desses contos aparecem depois, em situações diferentes. E o livro vai basicamente trabalhar o sobrenatural, o nefasto, e a história que mais se aproxima disso é só a primeira, que tem muitas coisas interessantes, narrativamente falando, acontecendo. E basicamente isso. E depois, deixa eu olhar aqui a lista de contos. Vou ler o livro de novo aqui para vocês ao vivo. Ao vivo não é, porque não é lives. Todo mundo sabe que só live é ao vivo. Você vai ter aqui Travessa do Dragão. Tá, eu não vou lembrar. Mas tem a de viagem no tempo, por exemplo, que o cara viaja para uma época medieval e se apaixona por uma mulher lá. E aí você vai ter uma história de guerra, de paranoia, as pessoas estão vivendo assim com poucos recursos. Aquela coisa que estava no pensamento europeu da época ali, talvez. Parece uma premonição bizarra. E essa é a Rua da Primeira Bomba. E aí tem outros nomes de rua, Rua de Nossa Senhora dos Campos, Rua Barré, talvez. E eu não vou lembrar em detalhes de todos os contos, mas basicamente essa discussão da arte, da vida boêmia, também tem muito do gótico ali, da paixão envolvida, acaba sendo muito interessante. E aqui já é o segundo livro com temáticas góticas que eu trouxe, que eu li esse ano. Então, aparentemente eu estou precisando ler de novo ou consultar um médico para os meus problemas de memória, né? E aí, chegamos. Chegamos no grande, no grandíssimo. Eu deixei ele por último porque é o livro que eu mais gostei, dos que eu li esse ano. Você já parou para pensar se o ChatGPT tem o desejo de ser um humano? Eu não. Mas o Philip que diz que sim. Com o clássico dele, inspirador do filme Blade Runner, androides sonham com ovelhas elétricas? Essa é uma pergunta. E por que esse livro é genial? Também tem uma arte bem bacana que remete aqui ao o filme, né? Também é do livro, né? A questão do olho, do teste para descobrir androides e humanos ser focado no olho. Mas enfim, outro livro gourmet, tá vendo? O mercado editorial brasileiro é uma vergonha. Desculpa. E, cara, por que esse livro é genial? Toda a temática dele, todos os temas dele são basicamente o título. Androides sonham com ovelhas elétricas? E esse vai ser o dilema posto no livro. O que é real? Qual a definição de ser um humano? Qual a definição de ser real? Como você vai colocar que o sentimento do humano é mais válido do que da réplica humana que é esse androide? E indo para os temas do livro, aqui você vai ter essa pergunta voltada para o consumismo. Porque você vai pensar, ovelhas, você conta ovelhas quando você vai dormir, ou carneiros, né? Dá para fazer essa associação, que é uma atividade humana. Mas no contexto do livro, aqui nesse universo, os animais são um bem precioso, porque aconteceu uma Guerra Terminus, é um livro de ficção científica, obviamente, porque inspirou o filme Blade Runner. Se você não sabe, agora você está sabendo. E essa guerra Terminus basicamente acabou com o ecossistema da Terra,
As pessoas que moram na Terra são párias, basicamente. São pessoas que estão sendo degeneradas pela radiação, ou pessoas que estão em jornadas de trabalho insanas, ou são pessoas que realmente desistiram de tudo ou não têm dinheiro para emigrar, ou megacorporações. E a megacorporação mais importante ainda está na Terra. Já vou para eles, da Tyrell. Não é Tyrell, se eu não me engano, no livro eles têm outro nome. A companhia que fabrica os androides. Mas então você tem isso. Com uma guerra nuclear, você pode supor que a maior parte dos animais da Terra morreram devido à radiação. Ou seja, qualquer animal é um ser muito raro. E na sociedade que se estabeleceu depois da guerra, onde as pessoas imigraram para Marte, então eu pulei esse detalhe pequeno, que a população com condições, quem não foi afetado pela radiação, não virou um cabeça de galinha, que é quem teve os genomas afetados pela radiação, eles vão viver em Marte, nas colônias. As colônias são horríveis. E a Terra também é um lixo. Mas na Terra, você tem esse bem muito precioso que são os animais, que são raros, muito caros, são uma propriedade que as pessoas almejam. Aqui você pode até pensar que é dito que com a imigração das pessoas para Marte, a Terra é bem vazia, então você tem bairros inteiros que não são habitados, que uma pessoa vai morar em um prédio. Então você pensa, pô, acho que terras, propriedades não são um problema na Terra, talvez em Marte seja. Isso não é discutido no livro. O que as pessoas têm como propriedade importante? Os animais. É um status social. E aí, por ser um status social, existem, claro, animais mais baratos de se comprar. Igual você vai comprar o seu tênis falso da Nike, né? Pô, o Air Jordan é foda, pena que custa 75 dos meus salários. Então eu compro um falso. Aí eu compro uns 7 Air Jordans. E as pessoas compram androides, quer dizer, animais mecânicos, certo? E algo que acontece nessa sociedade é o desenvolvimento dos androides que são chamados de replicantes no filme, né? Eu ia falar replicantes. Os androides que fazem o trabalho na colônia. Então quem vai para a colônia vai ganhar um androide, porque ele vai trabalhar, ele vai ser um amigo, vai ser o farmacêutico e tal. A vida lá em Marte é bem deprimente. Então tem essa questão do entretenimento também, um pouco associado aos androides. Então, olha que curioso. Daqui do título do livro você já remeteu a todas as coisas que estão impostas na narrativa. A história vai acompanhar um caçador de recompensa de androides, que é o... Esqueci o nome do mano, velho. Qual é o nome do mano? Pô, sei lá, o Harrison Ford. Mentira, ele não é o Harrison Ford, porque o livro deixa claro que ele é um cara, um homem de meia idade padrão, careca, feio. Isso é bem importante pro livro, talvez. Ele, tipo, ele não é mais um. Ele não é, tipo, o fodão. Ele é um cara aleatório que tá fazendo o serviço dele. O serviço dele consiste em matar androides. Mas ele é muito bom em matar androides. Essa, esse é o cara. E o dilema dele que ele sente com o consumismo, a relação dele com o trabalho dele, quanto o trabalho dele matando androides vai deprimir ele e as reflexões que ele vai encontrar nessa missão dele, que é matar esses androides refugiados, que é do modelo mais de ponta de androides, que é mais parecido com o humano. E eles são, tipo, letais. Você vai tomar um soco do androide, você vai morrer. E então o trabalho dele é estressante, talvez com dilemas filosóficos, sendo um caçador de recompensas da polícia. E essa vai ser a história do livro, basicamente. Ele vai caçar os androides, ele vai ter a ajuda da polícia, ele vai ter a ajuda da corporação que fabrica os androides, de uma androide da corporação, que é a Rachel. Lembrei o nome da Rachel, mas não lembro o nome do protagonista do livro. Será? Querem ler comigo de novo? Vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Caiu! Rick Deckard. Rick Deckard é o nome do protagonista do livro. E, cara, a obra é genial porque ela vai discutir, então, cara, como é ser humano. Os androides sentem também.
eles são mais sádicos realmente? Vai ter uma hora no livro que os androides vão estar maltratando uma aranha. Eles têm a noção que a vida é rara e tal. E eles vão ver uma aranha e eles vão desmembrar ela, perna por perna. Isso é diferente do que o Rick Deckard faz com eles. Ele caça eles e mata eles à torto e à direito porque eles não são humanos. E o livro é muito mais denso do que o filme em construção de universo, tá? É, eu vou chegar lá, por que que eu disse isso? O, no- o livro segue basicamente o que acontece no filme. Androides fogem, vai ter que matar os androides, tem diferenças do bando de androides refugiados e tal. Um pouco de nome, um pouco dos dilemas deles. O androide refugiado é tipo um líder espiritual, né? Os androides tiveram viagens com drogas e eles estão buscando essa iluminação espiritual deles na Terra, que é onde eles não vão ser escravos, onde eles podem se esconder tecnicamente, mas não podem porque existem caçadores de recompensa. E eu me perdi bastante na minha linha de raciocínio, que eu acho que eu nunca existiu, na verdade. E a construção do livro é muito mais densa, lembrei. No filme, o que está no livro vai seguir até certa parte do livro. E aí vai ter uma desinência bem grande das duas narrativas, escopo. Essa questão de consumismo que é discutida com os animais e os animais elétricos, né? Ou é muito mais profunda no filme do que... No livro do que no filme, porque constrói o universo no geral. E tem outro aspecto muito interessante que tem no livro e não tem no filme, que é o aspecto religioso. Tem algo chamado caixa de empatia no, no livro. Não, não tem só. É a caixa de empatia de Mercer, que aparentemente é um cara que tá numa luta eterna. Ele é tipo um Sísifo, tipo um Jesus Cristo, uma figura religiosa arquétipa, talvez. Que as pessoas vão usar essa realidade virtual e elas vão entrar na consciência de Mercer. Então todas as pessoas. Esse livro é de 68. Todas as pessoas se fundem com Mercer para ter uma experiência compartilhada, compartilhar dor, alegria, o que Mercer está sentindo, então ele está sendo apedrejado. Ele está subindo essa colina, ele está sendo apedrejado. Não sabemos por quê. Ninguém sabe por quê. E a pessoa vai usar por algum tempo essa caixa de empatia e ela vai ser machucada. Se o Mercer for atingido por uma pedra, a pessoa vai sair machucada. Então tem um pouco dessa questão, talvez, católica, de você ter o sofrimento, a labuta, né? Você vai ter que pagar pelos seus pecados quando você se une a Mercer, que é uma experiência religiosa que une o planeta. Todas as pessoas vão usar a caixa de empatia e pum, todo mundo tá lá em Mercer, todos unidos. E tem outra questão muito interessante que não tem no filme, que são as máquinas que eu não lembro, que são para sintetizar emoções, sintetizadores de ânimo. Esse é o nome que está em português no livro, não sei como em inglês. Então você vai acordar, você vai colocar, pô, quero uma vontade de trabalhar, quero um pouco de alegria, quero um pouco de divertimento, eu quero um pouco de depressão, que é o caso da esposa do protagonista, que ela acaba escolhendo um pouco de depressão porque ela coloca na agenda dela para ela ter sentimentos normais, que seria a depressão, que vem muito do status social deles, que essa depressão é irreal. Não, ela é real porque ela realmente ela se sente daquele jeito. Só que se ela continuar usando, pelo menos é o que eu entendo, se ela continuar usando o sintetizador de ânimo, ela nunca vai chegar naquele sentimento ruim dela. Então são pessoas extremamente alienadas nesse sentido também. E aí você tem toda essa riqueza de construção de universo no livro que não existe no filme, justamente para discutir o que é real ou não. E eu estava contando dos androides maltratando as aranhas. E o protagonista é posto recorrentemente com essa ideia de eu tô fazendo certo, eu tô fazendo errado, eles são diferentes de nós ou não.
e o que é posto como o grande valor da humanidade. Então, trazendo de novo aqui para 2024 uma coisa que eu acho muito cômica sobre esse livro, sobre o grande valor, o que vai diferenciar o humano de uma máquina, a empatia. Então é assim que os caçadores de recompensa vão testar os androides, com empatia. Eles vão dizer algumas coisas que os androides não têm referencial, porque eles só têm memórias implantadas. Eles não têm vivência. E até as pessoas na Terra, o que eles descrevem, isso é muito as perguntas do teste descrevem coisas que um humano normal da Terra nunca teria vivido, que é tipo, quando você estava no zoológico. Provavelmente não existem zoológicos, só dei um exemplo aqui. Mas as perguntas falam muito mais sobre uma vida pregressa a essa guerra términos. E aí a empatia é o que vai diferenciar a humanidade, tanto que a humanidade se une em torno a Mercer. E no final do livro, você vai descobrir que Mercer é tipo uma grande produção hollywoodiana. Quem revela isso é um apresentador de TV super carismático, é tipo o Silvio Santos da galáxia. Ele é o Faustão, sei lá que bosta, um apresentador foda aí. Ele também é um androide. O programa do cara rola basicamente 24 horas por dia. Eles acharam que o cara era um humano mesmo? E os convidados também? Uh-uh. Então, tudo que tá rolando na sociedade, muitas coisas, são construtos. Mercer é um construto que as pessoas usam para se enganar, para sentir algo de bom. Está errado, está certo. Usar o sintetizador de ânimo, tá errado ou tá certo. Você ter um animal elétrico para o seu status social é certo ou errado? Ou vale mais a pena ter um animal? Esse é basicamente o grande objetivo do caçador de recompensas. Ter um animal. Pausa. Ter ou não um animal elétrico ou animal de verdade. Esse é o grande dilema do Rick, e onde isso coloca ele, talvez enquanto homem, enquanto se sentir um membro ali produtivo da sociedade. E, cara, esse livro é simplesmente genial. Tudo isso que o livro discute, cara, isso tá no título, velho. Toda a discussão do livro tá no título, em uma frase simples. Toda a construção de universo dele, toda a discussão existencial dele tá no livro. Por que eu falei de 2024? Nós temos essa discussão, as máquinas sendo utilizadas para fazer o trabalho dos homens, certo? Interessante, e onde as máquinas estão colocando os homens? E onde o mundo está indo? E no livro é posto essa coisa que vai diferenciar as máquinas dos homens, a empatia, né? As máquinas, elas são cruéis, elas não têm referencial para ter sentimentos genuínos, apesar delas estarem sempre lutando pela vida delas. Nenhuma delas vai aceitar. Tem uma discussão sobre a resignação da máquina quando ela percebe que o caçador vai matar elas, mas nenhuma delas quer morrer. É morrer ou é ser desligado, é ser destruído? Qual é a diferença desse organismo consciente que, por exemplo, tem um dos androides refugiados que canta em ópera? E esse é o maior dilema da história pro Rick, porque ele adora ópera. Ele fala, mano, eu nunca escutei uma mulher cantar deste jeito. Eu tenho que matar ela. Olha o talento dela. Ela parece tão real. E no parecer tão real, você acaba caindo no diferencial humano. E eu acho isso super irônico em contexto de 2024, com a ascensão das máquinas, da inteligência artificial. Então você tem comercial de grandes corporações que poderiam fazer uma animação, um 3D, feito em inteligência artificial. É uma ferramenta você falar para um computador fazer todo o trabalho enquanto algumas pessoas ficam sem trabalho. Na Revolução Industrial era uma ferramenta. E aqui no livro, o que eu quero falar, ligação de novo, o que eu quero falar que acontece no livro é ter esse diferencial humano, que vai separar o humano da máquina. Essa não aceitação da maior parte dos humanos de sentir repugnância para com a máquina. Porque é uma coisa socialmente aceita ter pelo menos eu tenho essa impressão. Você designar alguns caçadores de recompensa para matar máquinas, porque eles são humanos infiltrados.
E aqui a gente está em 2024, onde tudo que a gente tem é internet. E agora a internet está repleta de coisas construídas por máquinas. Imagens escritas e construídas por máquinas. Impressões do que é ser um humano. Impressões do que é ser um humano feita por uma inteligência artificial. É ser humano? Me diz você aí. Alguém sabe? A gente está vivendo esse dilema. Só que, pra mim, essa parte da aceitação é o que mais conversa com hoje em dia. A gente está tão dopado pela tecnologia, a gente está tão castrado pelas grandes corporações que não existe esse dilema. A empatia diferencia o humano da máquina. É capaz do chat GPT ser mais empático comigo do que um médico, velho. Entendeu? E essa história vai ser universal por muitos anos, acredito eu, por vir, talvez com mais mudanças climáticas e a sucatização da existência humana cada vez mais resignada a se confundir com as máquinas. Esse tipo de livro também vai ter Neuromancer, também um grande inspirador para Neuromancers daqui. Cara, basicamente, eu acho esse livro, cara, genial. Olha o tipo de discussão que ele consegue levantar. E tudo isso eu usei, é a terceira vez que eu vou falar isso, mas tudo isso eu parti do título do livro. E é onde eu chego aqui, cara, o filme não é o livro, apesar da questão existencial talvez ser bem discutida, né? Todas as experiências que eu vi em Andrômeda, perdidas, desculpa, fiz um desserviço à fala do filme, tá? Desculpa. Perdidas como lágrimas na chuva, né? Você tem a parte existencial muito bem discutida no filme, além dele ser um filme, a outra linguagem, enquanto filme ele é incrível, a fotografia dele e tal, mas questões do universo e das discussões postas pela história do Philip K. Dick morrem em determinado momento do livro, não tem tanta profundidade. Até uma certa parte do começo do livro você vai vendo semelhanças e diferenças, mas depois isso pouco importa. A Rachel é bem diferente no livro e no filme. É uma parte. O Rick acaba tendo envolvimento amoroso com a Rachel, só que é um negócio super bizarro, porque ela é descrita com um corpo de modelo, um corpo um pouco mais infantil, o que é algo estranho para se dizer, mas eu acredito que ele estava querendo dizer que não é um corpo tão sexualizado. E a Rachel do filme, ela tem toda aquela imponência de, de ser uma mulher muito bonita. Ia dizer femme fatale, mas por conta do referencial noir que tem um filme. Talvez ela tenha um pouco de femme fatale. Mas as Rachels do filme são completamente diferentes. Elas só em envolvimento com o Rick, e o envolvimento com o Rick no livro é algo emocional muito mais bizarro, porque ele só transa com ela pra ele desbloquear uma chave na mente dele poder ser ruim com as máquinas. O que eu entendo dessa questão dele conseguir transar com a máquina é dele colocar a máquina num lugar de igualdade. E cara, se ele soubesse que as máquinas que ele tem que matar no final não são máquinas, ele consegue matar elas muito mais facilmente, colocando elas num pé de igualdade com ele. Com o desprezo que ele vai sentir por ele, ou pela raça humana no geral, ele consegue terminar o serviço mais fácil. Também tem o Isdor, que é um cabeça de galinha que ajuda esses robôs refugiados. Ah, foda-se. Leia o livro. Muitos spoilers aí, mas a experiência de você ler o livro, tirar suas conclusões e reflexões, não vai chegar perto do que eu pude trazer aqui para você. Falando um pouco do Philip K. Dick, o autor, eu não lembro de muitas coisas sobre ele. Eu só lembro de questões da biografia dele, porque ele é um autor que usava muitas drogas para escrever. Eu esqueci o nome que se usa, tipo, drogas estimulantes para escrever. Então ele passava dias a fio escrevendo em um ritmo frenético. Ele produziu muitos livros. Uma das obras-primas dele é um tratado que ele teve após uma iluminação religiosa, porque ele tinha toda uma questão de conversar com Deus na cabeça dele. Ele conversava com uma espécie de divindade, ou coisa do tipo que estava um pouco mais ligada com o conceito budista de Deus, talvez, pelo que eu entendo, das filosofias que ele consumiu ali na contracultura. Então, cara, ele é fruto da contracultura, basicamente, fruto de condições sociais
deprimentes, talvez, de não conseguir ganhar a vida com escrevendo. Tem um relato que ele chegou aqui, pelo menos nesse livro, diz que ele se alimentava de comida de cachorro e usava droga para escrever. Basicamente era o que ele fazia. E ele morreu muito jovem. Ele morreu ali quando Blade Runner estava para sair. E provavelmente ele é um dos responsáveis pro filme ser bom, indiretamente. Ele inspirou com o livro dele, claro, a história, tipo, a história básica, assim, ponta a ponta, quando você vai colocar num pensamento clássico de escrita de roteiro que todos os cineastas odeiam, a história do filme tá aqui no livro. Mas ele é importante, talvez, por ser relutante com o filme, eu diria. E depois de uma reescrita de roteiro que aconteceu durante a produção do Blade Runner, ele ficou muito mais satisfeito com o filme e ele não viu a estreia. Eu não lembro se ele morreu pouco antes da estreia, é alguma coisa assim. E, cara, é um escritor fascinante também pra você explorar, acho que como todos que eu trouxe aqui, em frentes diferentes. Então, cara, um dos livros favoritos, então, voltando tudo, quem escutar isso daqui é louco, da Margaret Atwood, cara, traz essa reflexão que eu também vi que ela não gosta de colocar como feminista exatamente. Ela gosta de colocar mais, que eu falei, a questão da especulação, mas ela gosta de trazer como a vida real, exatamente. Ela não gosta de colocar como uma espécie de um livro feminista. É um livro baseado em fatos reais. E não que isso vá diminuir a importância feminista do livro, porque é o que eu mais gosto dele, trazer essa perspectiva feminina. Que eu não voltei muito referencial, mas eu voltei pro conto de Aya, tipo, no começo, eu esqueci de falar nessa parte. No começo eu tava achando o livro meio como ele tava estruturando um pouco do pensamento da repressão, sabe? Tipo, feminismo para iniciantes. E aí, cara, você vai tendo a construção social das coisas que você vai ver em sociedade, replicação dessas ideias que ela coloca de replicação de coisas que acontecem em sociedade para essa narrativa, para esse mundo distópico. E isso também acaba sendo tipo um puta contraponto pro 1984 também, que tem a questão de gênero dele, do protagonismo, do protagonista e de como a mulher naquela história do Orwell acaba sendo tratada. E aqui você tem uma história voltada pro si, pra pessoa, não tanto pro sistema, pra experiência da pessoa dentro daquele sistema. E, cara, é um dos livros mais fascinantes que eu já li, vai ser por muito tempo. Só a citação que eu li aqui do livro é de pirar a cabeça de como ela trata essa prosa poética dela. E aí você vai ter a novela do Gassan, cara, que espetacular, é uma das coisas mais humanas que eu já li, assim, provavelmente em toda a minha vida. Aí você tem a Emily Brontë com a sua super novela da Globo com fantasmas, destinos e narrativas espelhadas. E o Robert Chambers com a bizarrice dele, narrativa de romance decadente de artistas. E outra coisa que eu falei, eu tenho um texto no Medium lá que é O Criador e o Ímpeto de Criar. Vou colocar aí na descrição se alguém quiser ler, que eu falo um pouco sobre uma das histórias do livro do Rei de Amarelo desculpa, que é sobre os caras que conseguem uma fórmula mágica para fazer esculturas instantâneas. Isso tem muito de, tipo, a discussão dessa história é, tipo, a arte perdeu o valor. E aí eu relaciono isso novamente com a tecnologia de hoje em dia, de você digitar um prompt. O que que você faz? Eu sou especialista em fazer prompt. No chat GPT. Você quer uma ilustração? Eu faço uma ilustração supimpa. Escreva aqui, ó. Lago Azul. Ele me dá Lago Azul no estilo do Picasso. O filho da puta não precisa aprender a usar um pincel. O cara faz um prompt e acaba. Cadê o fazer artístico? Você vai perdendo, novamente, a parte humana. Os androides sonham com ovelhas elétricas? Boa pergunta. E então é isso, cara. Aí aqui eu também separei outros livros
muito bons que eu li esse ano. Eu tinha comentado da Pequena Coreografia do Adeus. A escrita dele é muito interessante, da Aline Bay, é um livro brasileiro. Ele tem uma prosa que, tá ligada, eu não sei como falar isso, é livre, é um texto livre, não está dividido estritamente em parágrafos, vai ter linhas de fala, mas é basicamente linhas, talvez como se fosse um poema. E, cara, não é um poema, porque é um livro, né, é narrativo, e não que não existam poemas narrativos, mas o jeito que esse livro é escrito foi uma grande inspiração para mim, até para escrever, para pensar em escrita de modo geral. Aqui também eu li o grande Metamorfose do Kafka, que é uma grande crítica ao capitalismo. Meu Deus, eu acordei, eu virei um inseto. O que que eu faço? O meu patrão. O meu patrão provavelmente vai ficar preocupado que eu não fui trabalhar. Mas eu virei um inseto. Puta que pariu. E aí, justamente, eu acho que aqui no livro do Kafka eu sei bem pouco da biografia dele, mas eu sei dos problemas dele com o pai. Eu acho que é muito sobre ser castrado, se sentir castrado. E no final, spoiler. Ó, spoiler de Metamorfose, cuidado, eu não sei falar. Ele só morre. Ele acordou um inseto depois de uma noite de sonhos estranhos. Ele morre, porque ninguém vai aceitar ele sendo um inseto. Então tem a parte da metáfora, também tem a parte da ficção ali tratada, que eu acho que funciona bem, os dois sendo divididos no livro. Puta livro foda. Aí também tem aqui, do José Mauro de Vasconcelos, O Meu Pé de Laranja Lima e Doidão. O Meu Pé de Laranja Lima, um clássico, acho que da literatura brasileira, que eu acho que dizem ser literatura infantil, mas trata de assuntos pesados. E a minha avó, esse livro era da minha avó, ela sempre falava para eu ler esse livro. Ela não deve ter lido criança. Eu acho que ele trata sobre temas que você só vai conseguir entender depois de certa idade. Você não precisa ter a idade da minha avó, por exemplo, para entender o livro, mas eu não diria que é um livro infantil. Eu diria que é um livro muito mais profundo, Meu Pé de Laranja Lima. Até para você entender essa perca da inocência do personagem, o valor da dificuldade que os pais dele enfrentam ali socialmente, ou enfim, eu não vou lembrar de muitos detalhes da narrativa para contar, além da narrativa do José Mauro nesse livro, que para mim é uma das coisas mais impressionantes que eu já li, que funciona em uma espécie de fluxo de consciência, que é extremamente narrativo, descritivo, sensorial, de jeito sem ser enfadonho, doidão, também uma história sobre crescer, talvez, isso talvez não, é uma história sobre crescer, muito interessante, de falta de compreensão, de seguir seus sonhos, mas qual é o seu sonho? Sua família entende o sonho? Você entende o sonho? O que que você está fazendo de certo ou de errado nas suas relações ali? Eu não vou lembrar de muitos detalhes para discutir, mas narrativamente também funciona desse jeito fluido. Então, aqui estão meus livros favoritos que eu li, meus livros favoritos de 2024 que eu li. Para 2025, eu quero ler muito mais Alan Moore, um autor que eu gosto bastante, famoso pelos quadrinhos dele, que se aposentou dos quadrinhos para escrever livros, e o velho escreve, mano. E tem Jerusalém, que eu não li, gostaria de reler A Voz do Fogo, eles têm um conceito próximo, os dois livros. Um é mais ou menos como A Voz do Fogo veio primeiro, dos anos 90, é o primeiro livro dele. E Jerusalém, acho que não sei se é o segundo livro, eu acho que não. Ele tem vários contos e não sei o que também. E esse ano saiu um livro que eu não lembro o nome, de fantasia dele, que eu gostaria muito de ler ano que vem. Então tem todas essas coisas do Alan Moore que eu gosto de ler. Quero ler mais coisas góticas. Agora no final do ano saiu Nosferatu. Quero reler Drácula depois que eu assisti o filme. E também gosto bastante dessa questão de ler coisas adaptadas para tela, né? E entender essas ideias, a fonte dessas ideias. E basicamente é esse
o meu vídeo. Esse foi o diário gravado. Falei pra caramba. Então, acho que agora é um tchau pra você que assistiu. Então, Marcos, você, Marcos, se você viu até o final, mano, aqui, ó, se você viu até o final, mano, você vai deixar um comentário. Você vai deixar um comentário, Marcos. Seu comentário será: tô careca. Beleza? Esse será o seu comentário, Marcos. Muito obrigado para você que assistiu. Ninguém vai assistir. Esse é o diário gravado, o diário que é diário e também é gravado. E agora eu terei que jantar, porque não se vive apenas de literatura.